cargos e sendo mulher, eu senti isso no meu primeiro mandato. Eu ainda era muito doce, muito naif. E então um dia, porque eu própria faço isso, não tenho fiscais, não tenho ninguém que faça isso por mim, fui eu própria aí a uma obra porque estava a obstruir a circulação, a livre circulação automóvel numa rua, colocando o material de construção no meio da rua, tinha fechado completamente a rua, com areia, com ferros, etc, etc. Eu fui lá e muito delicadamente, como continua a ser, apesar de ser assim, ter esta determinação, muito delicadamente, que é sempre a minha primeira forma de falar com as pessoas, depois daí pode descambar, conforme o que as pessoas responderem. Mas sempre que me dirijo a alguém é com humildade, educação e muito respeito. E foi assim que eu me dirigi a um encarregado de uma obra, no meu primeiro mandato, e pedi, olha, os senhores não se importam, eu sou o presidente da Junta de Freguesia, se não se importam, tiravam este material todo aqui da rua porque os carros não podem circular. E os senhores estão a impedir e não sei o quê. Oh, minha senhora, mas é para casa cozer meias e não me chateie, deixe-me trabalhar. Foi o princípio do fim. Se é que se chama fim a esta tal arrogância e autoritarismo de que me acusam. Esse construtor, ou essa empresa, não sei quem era sequer, teve tudo a que tinha direito. Ainda não havia polícia municipal, na altura, havia fiscalização, chamei fiscalização, chamei PSP, chamei toda a gente. Toda a gente agiu e atuou como deveria. O senhor, no mesmo dia, tirou todo o material da rua. Portanto, eu tive essa cena e tive, parece-me que uma outra, assim, do género machista. Vá para casa cozer meias, deixe-me trabalhar, e não sei o quê, o que é que está para aqui a fazer, foi a única vez. Depois tive outras situações na minha feira de Montabrão, porque a maioria dos feirantes são de origem da etnia cigana, e como sabe, na etnia cigana o homem é um ser superior, as mulheres nem sequer podem aprender a ler nem a escrever, quanto mais uma presidente de junta mulher a dar-lhe as ordens. O que é isto? Então reagiam muito mal. E então como é que eu acabei e consegui mudar essa situação? Criando um regulamento que, se não for cumprido religiosamente por todos os feirantes, sejam eles de que etnia forem, serão penalizados. E assim tem sido feito. Se não cumprirem, são penalizados, chegam a perder o lugar que têm direito, o que para eles é o pior que lhes pode acontecer. Aconteceu mais isso no primeiro mandato, menos no segundo, e agora já não acontece. Portanto, agora também, mas eu comecei a sentir essa proteção, vá lá, e esse carinho, não sei se entre aspas ou não, dos feirantes de etnia cigana a partir aí do final do segundo mandato, porque houve situações de tentativas de agressão, e cheguei a ser agredida, da parte de alguns, não homens, mas mulheres. Normalmente nisso, não são eles a fazê-lo, mas elas, obviamente que a mando deles. Eu nunca me mexi, houve uma que me atirou uma série de chinelos de madeira à cara, eu não me mexi, fiquei exatamente no mesmo sítio, levei com as chinelas todas na cara, mandei um fiscal, porque temos 4 fiscais e 4 ou 6 PSPs, agentes da PSP, a fiscalizar aquela feira, mandei chamar a polícia chegou, fez o que tinha a fazer, portanto, as ordens que eu lhe tinha dado, porque ela não estava a ocupar o lugar dela sequer, estava a ocupar um lugar que era de um outro feirante e que tinha faltado naquele dia. E eu disse à senhora muito educadamente, desculpe, esse lugar não é seu, porque o lugar tinha-lhe sido dado na véspera, na sexta-feira anterior. Desculpe, e para além do lugar que lhe tinha sido atribuído, levou também vários sacos de alimentos, porque era uma família muito pobre. No dia seguinte, quando eu lhe disse isto, ela insultou-me de tudo,
a tal, que levou os alimentos, o lugar, etc, etc, insultou-me de tudo. Eu disse ao fiscal para chamar a polícia e enquanto o fiscal foi chamar a polícia eu levei com as socas todas na cara de madeira. Fiquei com algumas contusões, obviamente não morri, nem precisei de tratamento médico, mas a polícia mandou-me ir ao hospital porque para apresentar a queixa eu tinha que ter um relatório médico do hospital e assim fiz. Sei que a feirante ficou presa todo o fim de semana e segunda-feira fomos a tribunal, há tempos foi o julgamento, ela foi condenada, o marido também, mas eles apresentam sempre atestados de pobreza, de insuficiência económica, etc, etc, e fica sempre mesmo assim. Mas a verdade é que perderam o lugar e para isso, para eles, é o pior do que ir a tribunal. E tem sido assim que eu tenho gerido com pulso de ferro esta freguesia. Não é arrogância, não é autoritarismo, porque muitas vezes eu atendo aqui pessoas e choro com elas. Choro, correm as lágrimas ao ouvir as situações gravíssimas que eles têm nas suas vidas, não só de ordem económica, mas também muitas vezes de ordem moral, e que me escorrem as lágrimas pela cara. Portanto, sou o suficientemente humilde para ir à casa dessas pessoas, para, como fiz, também cheguei a fazer, ir ao fim de semana dar medicamentos a um idoso porque não havia quem lhes fosse dar e ele estava acamado, era eu, presidente junto aqui ao sábado e domingo, dar-lhe a medicação a casa, era eu que na véspera de Natal lhe fui levar alimentos de minha casa, o bacalhau, as folhosas, as rabanadas, etc, etc, para que ele impus-lhe a mesa com uma toalhazinha com os enfeites de Natal, etc, etc, para que ele tivesse também a sua consoada e ele vivia sozinho. Entretanto, morreu. Entretanto, logo nessa altura, logo a seguir, com um cancro e fomos nós que fizemos o funeral. Nós fazemos bastantes funerais indigentes. E fomos nós que fizemos o funeral e fui eu que o acompanhei sozinha no funeral com uma coroa de flores oferecida pela Junta de Freguesia. Portanto, essas coisas comovem-me muito e mostram o meu lado mais sensível. Portanto, quando me chamam arrogante e autoritária, não sabem o que dizem. Indique-me uma obra que gostava de deixar feita antes de abandonar o leme da Junta de Freguesia de Montabrão. O centro comunitário. Um centro comunitário com as valências da infância, juventude e terceira idade. Nós aqui em Montabrão não temos nada público. Tudo o que temos é privado. As creches, jardins de infância, as escolas, a número 1 tem jardim de infância para meia dúzia de crianças, praticamente, e é uma população tão grande. Temos muitas famílias monoparentais, que só a mãe é que sustenta a família e tem que ir trabalhar, não deixa os filhos em casa sozinhos. Já tivemos casos dramáticos de crianças que caíram, uma que eu me lembro agora, caiu de um 7º andar, morreu, outras 2 que morreram num incêndio, por ficarem sozinhas em casa, porque os pais, naquele caso eram as mães, não terem onde as deixar ficar e terem que as deixar ficar sozinhas em casa. E gostava muito, muito, muito que a Câmara me construísse e deixasse feito ainda este mandato, o que já não é possível, um centro comunitário com essas valências, a da infância, portanto para os mais pequenininhos, da juventude para os jovens e para a terceira idade, porque nós não temos lares, temos um centro de convívio que funciona na paróquia, à tarde, das 14 às 18, e de manhã não funciona. Agora, por exemplo, no verão está encerrado. Nós colaboramos em tudo, com tudo, com a paróquia, com o centro de dia o centro de convívio desses idosos, proporcionando-lhes uma colónia de férias, que foi agora em julho, no nosso autocarro. Eles iam todas as manhãs à praia. Fazemos também vários passeios pelo país, com almoços também a esses idosos. Estamos na 4ª geração e pensamos candidatar-nos à 5ª geração do programa Escolhas, que é um programa nacional, como sabe, e temos
tido sempre menções honrosas nesse programa, no nosso projeto de raízes do programa Escolhas. Estou muito, muito orgulhosa do trabalho que os autarcas desta freguesia têm feito desde a sua criação até agora. Para terminarmos, uma última questão. Faça-me um balanço, à data de hoje, destes mandatos todos como Presidente da Junta de Freguesia de Montabrão, e se quiser, indique ou fale um pouco de um projeto qualquer que queira destacar. O projeto foi o que eu acabei de dizer, ou de outro, que é o Centro Convívio. Olha, tenha... por exemplo, o Complexo Desportivo Cifuentes, aqui que está a ser gerido pela Educa, nunca concordei. Achei que esse complexo desportivo deveria ser gerido pela Junta de Freguesia e ser posto à disposição da população, não ser gerido como está a ser gerido e com prejuízo. Penso que o balanço final é positivo. Poderíamos ter feito muito mais, mas se tivéssemos tido condições para isso, mais apoios, tanto técnicos como financeiros, não os temos, e tudo o que temos